Bem, nós estamos falando de capacitores, onde eu estou mostrando dois capacitores aqui, dois exemplos, um capacitor de um ar-condicionado, um capacitor de um portão automático, né? De um motor de um portão automático. Dois motores elétricos, né? Esse aqui é o compressor, que é um motor elétrico, o maior, e o menor é um capacitor de um motor elétrico de portão. O interessante é que os dois queimaram numa mesma semana. E aí parou tanto o ar-condicionado como o portão automático. Veio o técnico do ar-condicionado, de imediato ele falou, o capacitor de partida do motor não está funcionando. E aí só foi trocar o capacitor que o ar-condicionado voltou a funcionar. E acontece muito isso em fonte de PC também, como foi falado aqui no nosso encontro. Também acontece com o ventilador. O capacitor, geralmente, quando eletrolítico, né, ele vaza óleo, dá até para saber visualmente. Então, existem três tipos de capacitores comuns. Né? Existe o capacitor nada mais é do que um material isolante, em que quando ele recebe uma alimentação de tensão, ele se carrega. E quando falta tensão na saída, ele descarrega automaticamente, de forma quase que instantânea, completando essa falta de energia. Então, ele serve tanto para a partida de motores elétricos, né, que vai dar a potência, a força eletromotriz, para que a bobina do motor se carregue e consiga gerar a força eletromagnética para movimentar o rotor do motor. E aí é interessante que para o motor partir, ou seja, vencer a inércia de movimento, ele está parado, ele precisa, além da energia elétrica da rede, ele precisa de força, ele precisa de energia reativa para ter força para vencer a inércia. E quem fornece essa força é o capacitor. O capacitor, ao ser energizado na rede, automaticamente ele se carrega. Quando ele vê que o motor está querendo partir, está precisando de corrente, ele descarrega a energia dele descarrega a energia para o motor que está pedindo. E o motor se enche de energia, e aí ele consegue ter essa força eletromotriz, gerar o campo eletromagnético, movimentar o rotor e começar a funcionar. Então ele é comumente chamado de capacitor de partida. E nos dois casos aqui, houve uma oscilação de tensão aqui na minha casa, e esse aumento de tensão, a oscilação que eu falo, é um aumento de tensão. Por exemplo, se um carro bate um poste e tem um curto-circuito entre dois fases, etc., ou cai um raio, faz com que essa tensão, que é 380 volts de pico, 220 volts alternada efetiva, essa tensão que chega na minha residência pode chegar a 1000 volts. E ao acontecer um fenômeno desse, um raio, uma batida, faz com um curto-circuito, faz com que essa tensão de 1000 volts chegue nesses capacitores, através dessa oscilação, e como ele recebe uma tensão além da nominal, ele pode queimar. E ao queimar, ele não tem mais a força, ele não tem mais a capacidade de armazenar energia e disponibilizar essa energia de forma instantânea para o motor de partida. E aí o motor não funciona. Então, tanto nos motores elétricos, que eles são utilizados como fonte para a energia de partida, né, para vencer a inércia, eles também são muito utilizados de forma eletrolítica, né, que nós temos três tipos. Temos o eletrolítico, que o isolante que armazena cargas elétricas é o óleo. Nós temos basicamente de poliéster, né, que é de plástico, que quem armazena essa energia é o plástico. E temos o de cerâmica, que a cerâmica é um material. E nós temos também outro tipo de capacitor, que eu não vou entrar em detalhe, que é o supercapacitor. Ele funciona até com bateria. Você carrega ele e ele consegue suprir alguns sistemas com bateria, fornecendo energia elétrica durante um determinado tempo. Aquele determinado equipamento, por exemplo, um microcontrolador, fica funcionando só com a carga do supercapacitor, que ele vai funcionar como se fosse uma bateria, né? Além da característica de descarga instantânea, ele também pode ter uma descarga contínua. Isso, o supercapacitor. Né? Que os carros elétricos, inclusive, têm tendência de utilizar supercapacitores no futuro. E aí, você tem esses capacitores eletrolíticos, de cerâmica, que também é um material isolante, e eletrolítico de óleo. Eletrolítico vem de óleo, então o material isolante é o óleo. Na verdade, os menores, aqueles pretinhos dos computadores, eles são papelão embebido em óleo, né?
papelão embebido em óleo. E aí você tem um material isolante aí que armazena energia. Aí no caso das fontes elétricas, das fontes de PC, quando você tem oscilação de tensão na entrada alternada, né, que ele vai, a tendência do capacitor é tentar retificar essa tensão, porque os sistemas computacionais usam corrente contínua, a tendência é retificar isso. Então, quem ajuda essa retificação, essa estabilização contínua da tensão, é o capacitor, que quando ele recebe uma tensão oscilante, que a tensão alternada é oscilante, quando essa tensão baixa, ele tende a completar. E quando ela se eleva do nominal, ele tende a armazenar. Então, ele fica tentando completar as lacunas para fazer com que essa tensão seja estabilizada num nível contínuo. E aí, quando esse capacitor da fonte queima, principalmente de entrada, que recebe essa oscilação da tensão da rede, que se houver algum fenômeno de descarga elétrica, ele pode queimar, aí a fonte abre, né? E aí, para consertar, basta você abrir a fonte e trocar esse capacitor. Ferro de solda, coloca, substitui, e a fonte vai voltar a funcionar. Tá? Assim como foi falado aqui também, no nosso encontro, que um ventilador também pode queimar o capacitor capacitor de partida do motor elétrico do ventilador. Né? E aí nós vimos hoje os capacitores. Eles temos 3 tipos bem definidos, que são os isolantes, né? Que são cerâmicos, os poliéster, que é de plástico, naturalmente, e os eletrolíticos, que são baseados em óleo, embebidos em papelão, né? Geralmente papelão ou semente de óleo. Na indústria, eles são muito utilizados também em bancos de capacitores. As indústrias têm um banco onde, quando os motores elétricos querem partir, quem vai fornecer essa energia para vencer a inércia do motor, que é muito pesado, é o banco de capacitores. Então, eles são energia reativa capacitiva para compensar a energia reativa indutiva dos motores elétricos, para encher, entre aspas, encher as bobinas de energia para vencer a inércia. Então fica nesse... Aí quando o motor vai parar, ele descarrega no capacitor. O capacitor armazena essa energia do motor, das bobinas dos motores elétricos. Então ele fica compensando. Então é um elemento muito útil nos circuitos eletrônicos. Tá certo? Então vimos aí os capacitores, tá aí 2 exemplos. Tem aqueles capacitores pequenininhos eletrolíticos, que eu já mostrei para vocês. É muito comum, qualquer lugar tem. E são presentes nas fontes dos PCs também. Além disso, pessoal, hoje foi uma abordagem sobre capacitores. Sempre que um motor elétrico para suspeita, independente da situação suspeita, que o capacitor de partida ele está queimado, isso é uma suspeita de imediato, é uma das hipóteses quando para o motor elétrico, qualquer que seja ele. E aí foi até o caso, eu não sei se foi o Luiz Fernando que falou, do ventilador, foi o Luiz Fernando? Que consertou o ventilador em casa? Sim, sim. Pronto, o motor parou, né, e você, não sei se alguém consertou com você, mas percebeu, e aí você comprou o capacitor e colocou outro, foi isso? Foi é um capacitor de... É bem pequeno, é 1 microfarad. Muito, muito pequeno, exatamente. Então, quando um motor elétrico parar, suspeite logo do capacitor, que aconteceu no caso aqui de casa 2 vezes ao mesmo tempo. E até breve. Nos falamos pelo grupo do WhatsApp para qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Até, professor. Bom dia.